Uma dúvida do que foi falado sobre primitiva, que a gente viu lá a forma, se não, vamos começar a falar de integral. Como aquele tópico era só revisão, agora eu vou colocar mesmo a integral. Certo? Está dando para ver direito? Certo? Antes de a gente falar de integral, né, nós vamos falar de notação somatória. Somatória. O que é essa notação de somatória? Imagina que nós queremos somar vários números diferentes. Por exemplo, se você quisesse somar isso aqui. Até 100. Né? Isso aqui vai dar um resultado. Vou colocar resultado R só para dizer que é resultado. O importante não é isso. Certo? O importante é que cada número é diferente. Por quê? Porque quando a gente fala de multiplicação ou produto lá no cálculo diferencial, eu falei que o produto é a soma de coisas da mesma coisa, um determinado número de vezes. Então, ela já é uma notação para essa soma de coisas iguais. Ok? Agora, a coisa é diferente. Eu não tenho coisa igual. Então, eu não vou conseguir fazer usando duas letrinhas normaisinhas. Então, tem que mudar um pouco essa visão. Então, nós temos essa situação. Como os números são diferentes, e os números são infinitos, então, a gente não pode usar só... Por exemplo, se você quiser somar 100 números, como está aqui, você não pode usar o alfabeto todo, né? A, B, C, D, para representar cada um, porque tem menos letras do que número. Certo? Então, para tirar essa deficiência e a gente salvar o nosso alfabeto para ser útil aqui na matemática, né? A gente escolhe uma das letras. No caso, todas as constantes são escolhidas das primeiras letras do alfabeto. Pode ser qualquer número, não tem importância. Eu vou escolher a primeira por ordem alfabética, tá? Então, é a letra A. Então, a letra A vai representar um número. Só que eu vou representar todos os números com letra A. Mas se eu fizer só isso, como é que eu vou diferenciar um número do outro? Porque se eu colocar A, é fácil, é só colocar N vezes A. O número de A que eu tenho vezes o A, aí eu tenho o produto normal, a soma normal, que a gente aprendeu desde o semestre passado. Então, para evitar esse problema, nós vamos colocar um índice. Um índice que vai ser um número, que vai ser a etiqueta do valor. Então, eu vou ter A1. O índice está embaixo. Mais A2. Mais A3. Mais A100. Certo? A notação não vai ser tão estranha porque a gente já viu o binômio de Newton. Certo? O fato de eu escolher 1 mais 2, mais 3, mais 10, até 100, esses números aqui não são relacionados, tá? Foi só uma coincidência. Aí, o que eu quero dizer é que tem
Aqui eu estou dizendo que tem 100 números diferentes somados entre si. Pode ser de 1 a 100, e aí esses valores vão ser igualzinhos, né? A1 vale 1, A2 vale 2, tá? O que eu quero dizer com isso é que o índice daqui não vai representar o valor do número. Ele só vai ser o valor do número se tiver numa situação dessa. Tá? Se nós tivéssemos outros números, por exemplo, de 2 até 100, certo? Até 101, vamos dizer assim, até 101 para ter 100 números, eu ainda usaria a mesma notação. Teria 100 números diferentes. Só que não vai encontrar essa coincidência desses números aqui serem os mesmos daqui. Então é o seguinte, ó. O que está repetindo em todo mundo? É a letra A. O que diferencia uma letra A da outra? Os índices que cada um tem. O índice que cada um tem. Certo? Então, eu vou representar esse índice por uma outra letra, já que a gente já está acostumado a transformar números em letras. Então, eu vou colocar I minúsculo. Poderia ser I, poderia ser J, poderia ser K, pode ser qualquer letra. Poderia ser até B. Tá? Só que, no geral, eles costumam colocar somatória começando do I. I, J, K, L, M, N, O, P. Isso é só uma convenção. Isso não é importante. Você pode escolher a sua. Certo? Então, eu estou dizendo, ó, eu tenho o A-ésimo elemento. O que esses elementos estão fazendo entre si? Soma. Então, você vai colocar esse sigma maiúsculo. Né? Às vezes vai ficar assim, às vezes vai ficar assim. Depende muito de quão rápido eu estou escrevendo, tá? Mas é a mesma, assim como a sua letra não é igual a todo momento. Então, está somando um para cada. Olha o índice. I. Então, I. Esse I vai de quanto? Quais são os valores permitidos para esse índice? Para esse caso aqui é 1, 2, 3, até 100. Então, ele começa do 1 e vai até o 100. Isso aqui é a nossa somatória. Tá? Isso é a nossa notação de soma. Ok? Isso vai ser bem comum em estatística. Quando você estiver calculando valores médios, essas coisas lá. Tá? Alguma dúvida em relação à notação no momento? Bem, se não tem dúvida, eu vou seguir. Certo? Vou comparar. E vou escrever de uma forma mais resumida. Tá? A forma geral. Então, nós vimos que nós temos o sinal de somatória. Nós representamos por I. Ele começa pelo 1, que é o primeiro número. Tá? Isso aqui não está dizendo o valor do número. Ok? E vai até o número N, qualquer. No nosso caso específico, há pouco foi 100. Então, o que nós estamos somando? Um número real, de números reais diferentes. Então, toda vez que você vê um somatório, ou uma somatória, você
está querendo dizer isso aqui. Certo? Querendo dizer isso aí. Agora, bora fazer um exemplo aqui. Para vocês verem que esses índices aqui não tem nada a ver com aquele número de 1 a 100. Faça a soma abaixo. E daí 5 números qualquer. Qualquer número. Não precisa estar em ordem. 4, 7, 6, 9, 9, 5. Seis números. Certo? Então é o seguinte, vamos representá-lo como somatório. Tá? Então, primeiro, esses números só estão separados por vírgula, né? São coisas que você está querendo. Então, olha lá. Somatório. Vou representar o número individualmente por A. E vou colocar um índice. I. O índice sempre começa do 1. Né? Porque o que significa esse 1? É o primeiro número. Quantos números nós temos? 6. Certo? 6 números. São diferentes, mas eu tenho 2 números iguais aqui. Não tem problema. Se é assim. Então, assim, ó, o que é que nós temos? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Certo? Ó, se você quiser, você pode usar a ordem que está aqui. A ordem que está aqui não está na ordem, não está nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente. Aqui está na ordem e que foi me dado. Né? A Bianca aqui até colocou em ordem crescente. Mas como soma é comutativo, não importa se você somar A e B ou B e A, vai dar o mesmo resultado. Então, a ordem aqui não importa. Tá? Ela vai importar lá em estatística quando você for pegar seus dados e vai fazer a ordenação em rol. Aí tem problema. Aí tem que estar em ordem ou crescente ou decrescente. Mas aqui não. Então, partindo dessa lógica, né, são 6 números, eu vou identificar A1 pelo primeiro, A2 pelo segundo que foi dado, A3 pelo terceiro e assim sucessivamente. Então, você vai ter 4 mais 7 mais 6 mais 9 mais 9 mais 5. Entendeu? Ó, aqui vai dar um número. Não interessa para o número. É uma soma, você sabe fazer. Certo? Eu vou perder meu tempo para fazer essa soma. A ideia é, se você quiser, você está escrevendo um artigo lá, aí você tem esses dados aqui. Aí você fala assim, olha, tem uma grandeza lá que eu preciso e eu calculo o valor dela, da soma dela assim. Aí você representa por isso aqui, certo? No artigo. E você só coloca o resultado final.
E aqui vai dar um número bem definido, né? 18 mais 10 mais 7 mais 5. Vai dar isso aí. Né? Então, vai ter um valor. Então, quando você coloca isso aqui e coloca um valor, você está dizendo explicitamente, né, que você fez soma entre eles. Porque se você tivesse colocado só um número X e colocado um valor, você não estaria explicando para o leitor o que você fez com os números que foram dados. Então, essa anotação serve para te dizer o que operação matemática você está fazendo. Tá? Ok? Ficou claro? Quem quiser saber o número, pega a calculadora, faça lá ou faça de cabeça. Eu não gosto de fazer conta à toa. Porque não é importante. O importante é você entender a notação. Se está tudo ok, eu vou mostrar algumas propriedades dela. Professor, Oi. aí no caso, se fizer essa soma, aí teria que repetir o símbolo do somatório embaixo, não era? Isso. Ah, tá. Porque se você... Ou você poderia colocar aqui. Certo? Que daria no mesmo, né? Eu coloquei embaixo porque não ia dar aqui. Eu só tenho uma banda do quadro que eu tenho que escrever grande para vocês verem. Entendeu? Então não dá, então eu mudei de linha. Se der tudo uma linha só, faz uma linha só. Tá certo. Tá certo? Certo, obrigado. Nada. Então vamos para algumas propriedades. Primeiro, na discussão lá em cálculo diferencial, eu primeiro falei para os números reais, os números naturais, reais, e era só um número só, por exemplo, 100, 1000, 10, 5, 20, menos 5, menos 10, qualquer coisa desse, era um número só. Depois que a gente individualizou os números, nós começamos a ver relações entre os números. Por exemplo, quando a gente colocou 1, 2 e 3, certo? O que é que nós fizemos lá? Nós vamos, quando você escreve assim, isso representa uma quantidade, duas quantidades e três quantidades de qualquer coisa. A princípio, elas não têm nenhuma relação entre elas. Mas quando a gente quis pegar os números e dizer que eles interagem entre si, eu falei o verbo, né? E que vai dar a ação que vai ser feita, aí a gente define as operações. Então, a primeira foi soma. Então, pegou dois números, colocou o verbo, deu a ação, que é o 3. Então, sinal de mais, você soma. Uma quantidade mais duas quantidades. Então, a mesma coisa aqui. Tá? Nós temos o somatório de 1 a n, só que em vez de colocar só um número real, eu vou colocar um número real, mas escrito de forma diferente. Então, eu vou dizer que ele é a soma entre dois outros números. Certo? Ele é a soma entre dois outros números. Assim como o 3 é a soma de 1 e 2, tem infinitas possibilidades, óbvio. Mas no específico lá que eu acabei de apagar, 1 mais 2 é 3. Então, em vez de escrever 3, você tem que escrever 1 mais 2. O cara fala para você, escreve 10 aí. Está errado? Não. Você só não colocou o número 10 em base decimal. Né?
Então, você escolhe a forma. Né? Na verdade, a pergunta está até mal feita. Seria, se ele quisesse o 10 mesmo, e que escreve 1 e 0, escreve o número 10 na base decimal em algarismos baratos. Aí tem que ser bem específico para dizer. Depois tem outras maneiras de fazer o 10 sem ser essa base. Tá? Então, quando nós temos isso, o efeito é esse. Né? É dessa propriedade que a integral da soma vai ser a soma das integrais. Tá? Vou demonstrar isso aqui para você entender o espírito e aí os outros vocês façam. Como dever de casa. Então, olha lá. Somatório de I igual a 1 a N, de A, I mais BI. O que é isso? Não era I, 1. Primeiro I, 1. O que ele faz? Soma o A2. Depois soma. Então, aqui vai ficar I1. Vou escrever o índice aqui. Vai ficar A1 mais B1. Eu vou deixar parênteses para dizer que eu estou pegando o número todo. Não é preciso colocar o parênteses, só estou exagerando na anotação. O que é que vai fazer agora? Qual é o depois do 1 inteiro? Natural. 2. Então vai. A2 mais B2. Você vai fazendo isso até chegar em AN mais B. Certo? Abriu todo o somatório. 1 AN. Ficou meio para frente porque por causa do espaço, tá? A anotação padrão é em cima. Bem em cima dele. Então, nós temos AI mais BI. Olha, nós vimos que a soma é comutativa. Então, se você pegar B1 mais A2, não faz diferença você pegar A2 e somar com B1. Então, você faz isso por todos. Então, você vai colocar A1 até a N, vai colocar tudo que é o A para o lado esquerdo, mais tudo que for B depois do A. Por quê? Ordem alfabética. O que é A1 mais A2 mais A3 mais AN? É o somatório de A e quando A varia de 1 até N. O que é B1 mais B2 mais B3 mais BN? É o somatório de B, certo? E quando o I varia de 1 a N. Perceba que na frente da notação de somatória vai aparecer a notação que você está usando para expressar os números. Então, o que isso aqui está te dizendo, esse A e esse B? Está dizendo aqui, se você soma individualmente todos eles, faz essa soma, dá um C, dá um outro número, né? Então, 1 mais 2 dá 3. Se você faz essas somas, você tem um resultado. Se você pega
todos os primeiros números de todos os termos e soma com a soma de todos os outros termos do segundo número, todos os segundos números, você vai ter o mesmo resultado. Certo? Então, o que eu falei, que eu acabei de falar, da espécie matemática aqui. A gente está em matemática ainda. Então, o somatório de AI, de I1 a I, é o primeiro número daqui, de todas as parcelas somadas. E aqui é esse segundo número de todo somado. Então, como eu queria demonstrar, isso aqui é igual a isso. O somatório de uma soma, tá? É o somatório individual de cada número envolvido nesse processo. Né? O somatório da soma é a soma dos somatórios individuais dos números. Ok? Tranquilo aí? Vou apagar. Podem fazer perguntas, tá? Não está entendendo, está doido, pode falar. A sua dúvida aí pode ser a dúvida do seu colega ou a dúvida das pessoas que estão vendo a aula no YouTube também. Bem, se você tem, eu vou trocar aqui, vou botar J, que é para vocês não pensarem que só funciona com I, tá? E vou começar a colocar I. Vou deixar o N mesmo, porque o N está representando, isso aqui é um número, e o número começa com a letra N, por isso que eu gosto de deixar ele. Não é nada de especial, não. Tá? Agora imagina que você tem a diferença. Certo? Então você vai me mostrar lá em casa, aí na sua casa. PJ. Como é que você vai demonstrar isso aí? Do mesmo jeito que foi demonstrado o outro, só que agora com sinal de menos. Ok? Essa é a segunda propriedade. A outra propriedade é K a J. Esse K é um número real. Qualquer número real. Ok? O que vai dar isso aqui? K. Como o K não tem índice, significa que o K é um número fixo. Certo? Então, quando você abre K1, K mais K2, mais K3, mais K você vê que todos os termos têm K. Aí o que é que você faz? Você tira o K em evidência e vai ficar o somatório de A1 mais A2 mais até AN. Como é que se escreve isso? Desse jeito. Então, ó, quando a gente for fazer integral, esse número real aqui, o A, ele vai se transformar numa função. Assim como nós vimos que uma função escrita, por exemplo, g de x, k de f de x, tem na revisão aí, né?
Então, tem uma função nova, que ela é a soma de k f de x. Como é que é a derivada dela? Certo? Você não deriva isso aqui, porque a derivada dele é zero pela regra do produto. Então, é só pegar a derivada da função e multiplicar por k. Então, isso aqui vai estar relacionado a essa aqui, a essa propriedade, lá na integral, aqui integral. Ok? Então, toda vez que você for fazer uma integral e a função estiver multiplicada por uma constante, você tira as constantes de dentro da integral e resolve a integral. Só que no caso aqui é soma. Ainda não é integral, porque integral é algo bem específico. É uma soma, mas é uma soma específica. Ok? Bem, se está tudo ok, essas três propriedades são as propriedades mais interessantes. A outra, acho que não tem outra propriedade. Tá? Só que, ó, o que pode acontecer, se você for ler algum livro, o autor está querendo colocar algumas situações. Então, por exemplo, nada impede de você pegar e colocar um expoente aqui. E aí vai ser aí não vai ser mais essa propriedade aqui, não. Tá? Essa propriedade aqui não preste nem atenção no como está escrito. Não tem potência aqui, não tem expoente aqui. Tá? Então, isso tudo aqui, essas coisas todas, são números reais. E nós vimos, né, em cálculo diferencial, que os números reais, quem não está lembrando, vê lá na playlist, lá nas primeiras aulas de cálculo diferencial, forma de escrevê-lo. E descreveu como A, depois como produto, depois como soma, aí depois veio potência, aí depois da potência veio binômio de Newton, depois do binômio de Newton veio produto notável, depois do produto notável veio logaritmo, né? E depois de logaritmo vem trigonometria. Então você pode escrever seus números usando qualquer uma das representações que foram vistas. Tá? Não se apegue à forma. Se apegue em entender, tá? o que significa, o significado. Do mesmo jeito que você lê a palavra casa, você entende que é uma moradia, mas a casa que você pensou, muito provavelmente não é igual à casa que eu pensei ou que uma outra pessoa pensou. Né? Então, quando você fala assim, eu vou para casa, você pensa logo na sua casa, onde vocês estão. Certo? E não na casa dos outros, geralmente. Então, a mesma coisa. Por quê? Porque vocês entendem a essência. A forma da casa não importa, mas você sabe que é uma casa. Então, quando você está fazendo isso, você está escrevendo os dois números reais, um número real como uma soma de duas coisas. E aí você pode brincar com isso daí. Tá. E quanto mais formas você fazer, melhor fica, mas mais complicado fica. Isso aqui é só o fundamental. Ok? Então, não estamos aqui para ficar fazendo exercício, tudo isso aqui. Isso aqui vai ser importante nas propriedades de integrais. Ok? Alguma dúvida? Área de quadrilátero. Que interessa para a gente aqui. Então, quadrilátero significa quatro lados. Né?
Então, você tem aqui o quadrilátero. Não é um quadrado. Quadrado é um tipo específico de quadrilátero. Tá? Você tem lados A e B. Certo? Esse lado é igual a esse. E esse lado é igual a esse. Para esses lados, nós representamos pela letra A. Porque eu não coloco o A aqui em cima. Ele é igual e não precisa fazer. Você pode até fazer, mas não precisa. E esse lado e esse nós representamos por B. Certo? Como é que calcula, como é que foi definido a área desse quadrilátero? A multiplicação desse lado por esse. Então fica A vezes B. Certo? Eu sei que a gente aprende, primeira vez que a gente vê isso, lá no ensino fundamental, a gente aprende base vezes altura. Tá? Só que base e altura é conceito relativo, né? Se aqui é o chão, a minha base é o ar. E a base quer dizer que está no chão. Certo? Se eu estou olhando aqui, quer dizer que a minha base é isso aqui. Então, eu não vou especificar, como eu coloco, por B e H, para não gerar essa confusão. O que interessa é que não interessa se é base, se é a base, se é a altura, não importa em qual perspectiva você vai fazer o cálculo. O que interessa é que a área é o produto desses dois lados e acabou. Certo? Então, olha só. Vamos fazer um quadrado. Você está fazendo. Lado L e lado L. Qual é a área do quadrado? Quadrado, por definição, tem lados iguais. Ok? Por definição, tem lados iguais. Então, seria L vezes L. Esse lado vezes esse. L vezes L. Só que nós já aprendemos de potência, né? Quando você tem um número vezes o outro número, você escreve N e quantas vezes ele está sendo multiplicado? 2. Aí você coloca o 2. Você percebe que essa forma é um caso particular dessa, quando A e B são iguais a L. Eu só coloquei esse exemplo para mostrar. Eu falei quadrilátero, e quadrado é um quadrilátero específico. Ficou claro? Beleza. Era 3, né? Estava aqui? Foi 4. Eu não me lembro agora. Fugiu a cabeça. Para 2. Vamos ligar 3. 3. Área sobre a curva. Cálculo de área sobre uma curva. Certo? Então, sob e baixo.
certo? Olha só, a gente sabe desde sempre, desde que a gente usava fralda, que existem algumas figuras geométricas específicas. E esse ramo da matemática, de figuras geométricas, né, está na geometria. A primeira geometria que a gente aprende é geometria plana. Então, a gente está fazendo em 2 dimensões, por isso que é plano. E nós vimos algumas figuras planas. Circunferência, quadrado, trapézio, triângulo, né? Losango, hexágono, certo? Beleza. Toda essa trigonometria, toda essa geometria, a gente pode resolver ela só sabendo a área de um retângulo, certo? E dela criar as outras formas. Quando se trata de figura regular, ok? O cálculo da área sobre uma curva é o seguinte: como é que a gente vai calcular, por exemplo, problema de matemática, né? Se a gente tem a área do círculo, a gente sabe que a área dele é πr quadrado. Né? Se nós temos um triângulo, né? A gente sabe que a área dele é a base vezes a altura, dividido por 2. E aí vai. Mas, beleza, a gente já sabe calcular isso. Os gregos já fizeram esse negócio muito bem. Agora, como é que eu calculo um negócio desse aqui? Como é que eu calculo essa área aqui? Certo? Fica difícil, né? Porque ela não é uma área regular. Teve o grego que fazia um cálculo aproximado dessa área. Aproximado. É chamado de Eudóxio. Né? Ele foi pai da trigonometria esférica. Então é o seguinte: como é que ele fazia isso? Ele transformava essa coisa em vários, dividia, na verdade, essa coisa em vários quadrados. Né? Então ele pegava a régua dele lá e fazia um negócio assim. Certo? Aí, quando você faz isso, você percebe que tem alguns quadrados que estão completamente dentro. O tamanho deles tem que ser igual, tá? Para facilitar o cálculo. Porque como é que você vai calcular, então, a área aproximada? Você vai contar quantos quadrados inteiros tem lá dentro. Então, se você sabe a área de um quadrado, e se lá dentro tem 1000 quadrados, então quanto é que vai ser a área que está lá dentro? 1000 vezes a área individual de cada um. E as outras partes aqui, que não eram cortadas, que, por exemplo, aqui, ó, ele estimava mais ou menos a porcentagem em relação à área do triângulo, do quadrado, que ele colocava. Não, é aproximadamente isso aqui. Então, o que ele tinha? Ele tinha um cálculo aproximado. Você percebe que ele pegou uma coisa fundamental? Que eu acabei de falar, ó, se você sabe a área do quadrilátero, você faz qualquer coisa. Ele escolheu um quadrilátero específico, certo? Que é o quadrado. Por isso que eu coloquei a área do quadrado lá na hora. Ok? Imagina aí a paciência que você tem que ter para fazer quadrados. Quanto menor o quadrado, melhor é. Mas também mais coisas você tem para contar. Então, por isso que esse método foi batizado de método da exaustão. Porque você fica cansado de fazer. Entendeu? Você fica cansado de fazer. Então, o Newton, depois de séculos, né, século XVII, nós estamos falando e antes de Cristo, que já pirâmide, já sabia fazer cálculo de um monte de coisa. Então, olha o tempo. Foi pelo menos 17 séculos para ser feito. E o Newton fez de forma
exata, no limite, quando ele calcula o limite lá, vai dar a área exata do negócio, de coisas irregulares. Porque na época era moda para o matemático fazer essas coisas. Lembra que não tinha muita coisa para se fazer. Então, nós vamos usar esse processo. Então, nós vamos usar a área de quadrilátero para calcular alguma coisa aqui. Se a tua função tiver uma forma de um quadrado, ou uma função constante, uma função que fica um triângulozinho bonitinho, ou um tronco de trapézio, beleza, você pode usar para calcular essas coisas a fórmula que você aprendeu no seu ensino fundamental e no seu ensino médio. Não há problema nenhum disso daí. Ok? Nenhum mesmo. Tá? Até facilita. Só que o problema é que vai aparecer coisas que não dá para fazer por ele. Se não dá para fazer, nós temos que usar um outro método. Então, nós vamos ver o método. Imagina aqui, ó. Isso é uma função. Essa curva é uma função. É uma função y f de x. Certo? Nós temos, ela pode ter o tamanho que for, mas a gente sabe em que número ela começa, certo? E em que número ela termina. Certo? Perceba, por a área ser uma curva, não tem como colocar base vezes a altura. Certo? Por quê? Porque a altura varia se você está considerando isso aqui a base. Em alguns livros de matemática, eles consideram isso aqui como base e isso aqui como altura. Não interessa o que é. Você usa qual coisa você acha melhor. Tá? Isso é um problema exclusivamente seu na hora de cálculo. Né? Esse negócio aí é coisa do autor. O autor gosta de fazer assim, então deixa ele fazer do jeito que ele gosta. Certo? Então, nós temos que calcular isso daí. Só que a gente não consegue por uma fórmula. Então, uma fórmula, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, ó, tudo do mesmo tamanho, tá? Tem várias outras coisas aqui, e finalmente chega aqui. Certo? Bem, tem duas formas de fazer. Ó, se você for prestar atenção, eu gosto de pegar o maior. Então, é como se eu fechasse aqui. Certo? Tá vendo esse... Tá de preto aqui? Essa área está sobre a curva, sobre. Mas eu não quero a área sobre, eu quero a área abaixo da curva, né? Sobre a curva, não sobre a curva. Mas tudo bem, a gente vai usar essa aproximação. Você poderia usar a aproximação também que você pega aqui de dentro. Não há problema. Tá? Vou usar essa aqui, porque fica menos borrado o desenho. Então é o seguinte, ó. Você dividiu isso aqui. Então, você colocou x1, x2, até esse valor aqui de xn menos 1. Por que xn menos 1? Porque tem um outro xn aqui. Só que o xn é específico, é b. Ok? Então, eu não vou escrever xn, porque tem o b. Apesar que você pode escrever. Se você escrever xn aqui, é bom você colocar aqui
x0, x com índice 0, x com índice n, tá? Mas eu vou deixar assim para evitar a borração, tá? Aí é o seguinte, nós sabemos que isso aqui é o domínio da função. E isso aqui é a imagem. Apesar da gente não saber que função específica é essa, né? Não sei que função é essa. Não é uma função elementar, tá? A priori, aquela da tabela, é uma função qualquer. E é feito qualquer desenho. Tá? Só que, quanto vale esse ponto aqui, ó? Ó, você sabe, ó, tá vendo que tem índice? Tudo que não tem índice, a letra do alfabeto, são constantes, né? Então, um número específico, arbitrário, mas é específico, tá? Quando você escolheu, é aquele. A sua escolha é arbitrária, mas uma vez escolhido, ele permanece. Então, tem esse aqui, esses aqui, que também são arbitrários. Por exemplo, se esse aqui é 1, esse aqui pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6. Certo? Só que esse cara daqui vai ter que ter a mesma diferença de números. Se aqui é 1 e aqui é 6, a variação é 5. Então, eu vou contar daqui mais 5, do outro mais 5. Mas são números específicos que você pode ir montando. Tá? Aí, bem, você sabe qual é esses números que estão no domínio. Porque você que coloca para fazer o ponto. Quando você joga ele para a curva e projeta, você está calculando a imagem dele. E qual é a imagem dele? F de x1. Porque é a imagem desse ponto aqui. Quando você fizer para o outro aqui, esse ponto vai ficar F de x2. Que é a imagem desse cara aqui. E assim você vai sucessivamente. Até o último, né? Seria que é F de B. Certo? O B é o mesmo de Xn. Tá? Eu vou colocar aqui. A é a mesma coisa, pode ser a mesma coisa que X0. E B pode ser a mesma coisa que Xn. Tá? Não há problema. Vou deixar aqui. Se alguém tiver dúvida. Perceba o seguinte, ó. Quando nós fazemos isso, nós formamos um quadrilátero. Tem um lado, outro lado, outro lado e outro lado. Quanto é a área do quadrilátero? É a base vezes a altura. Certo? Bem, só que essa diferença aqui a gente chama de x de delta x. Né? Então, você tem... se você quer dividir isso, esse tamanho, esse ΔX, que é uma variação finita, lembra que delta maiúsculo é uma variação finita. Né? Em partes iguais, você tem que pegar o tamanho do segmento. E como é o tamanho do segmento? É B menos A. Se você quer dividir ele em parte igual... em partes iguais, quantas partes você quer dividir? Ah, eu não sei, eu quero dividir em N. Beleza, então divide todo mundo por N. Se você quisesse dividir isso aqui em duas partes iguais, você pegava a subtração desses dois valores e dividia por 2. Se você quiser dividir em 5 partes iguais, vai ser esse valor menos esse dividido por 5. E assim sucessivamente. Aqui é N, porque pode ser qualquer uma. E quanto mais partes você dividir, melhor vai ser para o seu cálculo, mais próximo da realidade vai ser. Aí você vai ver que no limite que essa divisão é para infinito, você tem exatamente a área da curva. Mas vamos chegar lá. Então, olha, basicamente, o que nós temos que fazer é calcular a área. Né? Só que eu não posso dizer que a área, com esses dois traços paralelos, porque ela não é igual à área que eu estou calculando. Estou calculando uma área aproximada aí.
com essa divisão que eu fiz. Então, vai ficar o cálculo aproximação. Cada negocinho desse aqui é delta x. E, para este ponto aqui, quem é a altura máxima? Não é a imagem do ponto x1, a imagem do ponto x1 é f de x1. Então, quanto é a área daqui? F de x1 vezes delta x. Ó, esse x, eu vou colocar aqui, é minúsculo. São iguais, tá? Às vezes pode sair maiúsculo, mas é o mesmo. Essa é a primeira área. Depois eu vou calcular essa área. Quanto é essa área? F de x2, a imagem dele, vezes delta x. Porque o espaçamento é o mesmo. E aí você vai fazendo até chegar em F de B delta x. Mas lembra que para ficar... Vamos deixar aqui. Então, eu vou escrever a mesma coisa. Quanto vale o B? Xn. Então, é a imagem de Xn. Percebe uma coisa? Ó? X1, X2, X3, X4, Xn. Imagem. Você tem alguma coisa de X1 mais uma outra coisa de X2 mais uma outra coisa de X3. Então, isso aqui pode ser visto, isso é um número, tá? É área. Você sabe o valor. Não é função. A área não é função. Então, isso aqui poderia ser visto, como nós vimos no começo, como A1, A2, AN. Então, como é que a gente coloca isso aqui de forma compacta? Você pega, o que é que está repetindo? F de x com algum índice. Então, você coloca o índice. Vezes delta x. Por isso aquele negócio da constante, né? Posso tirar em evidência ele, né? E deixar só f de x1 mais f de x2 mais f de x, mais f de xn. Vezes delta x. Tudo vai ser delta x. Né? Só que aqui eu escolhi escrever da forma do lado esquerdo, não da forma do lado direito, como eu coloquei na última propriedade. Então, o que é que essas quantidades estão fazendo entre si? Elas estão somando. Quantas quantidades tem? N. Então, você tem isso aqui, ó. Isso aqui não é a área sobre a curva. Certo? Ok? É uma área um pouco maior que a da curva. É aproximada da curva. Por que ela é um pouco maior? Porque eu fechei as coisas por aqui. Ó. Então, sempre passa. Se eu tivesse colocado aqui, embaixo, ficaria faltando. Então, a área seria um pouco menor do que a área sobre a curva. Mas nenhuma das duas aproximações são iguais. Como é que a gente faz para fazê-la ficar igual? Bem, para isso se tornar numericamente igual, a área, essa operação se tornar numericamente igual à área sobre a curva, você tem que calcular o limite, certo? Você pode fazer duas coisas. Você pode dividir esse negócio aqui quando o n vai para infinito. Né? Lembra da função, né? Limite 1 sobre x quando x tende a mais infinito. O que é que acontece com esse limite? Ele tende a zero. Certo? Então, ó, isso aqui é uma constante.
Isso aqui é um N que varia, que vai depender do seu humor. Se vai ser pouco ou muito. No caso dele ser infinito, ele que vira sua variável de limite dele dentro do infinito. Então, você vai colocar N tendendo a mais infinito. Certo? Do somatório de 1 de I igual a 1 a N, de F de x1 delta x. Agora é exatamente igual. Você pode usar esse negócio aqui. Eu vou colocar aqui um abuso de notação. Não, deixa eu fazer da outra forma, para não atrapalhar. A outra forma de você fazer isso é, ó, N está relacionado com ΔX. Quanto maior for o N, menor é o ΔX. Então, se isso aqui, ó, é N, e aqui for B menos A, quando ele vai para infinito, tende a zero, né, vai dar zero no infinito, então significa que o meu ΔX vai a zero. Então, é a mesma coisa de dizer que ΔX vai a zero. De quem? Do somatório disso aqui. Tá? Ou seja, são dois limites escritos de forma diferente, mas no final é a mesma coisa. Certo? Fazer ΔN tender a infinito é a mesma coisa que fazer ΔX tender a infinito. Certo? Bem, só que essa notação aqui, qualquer uma das duas, apesar da ideia tá beleza, tá explícito que é tedioso escrever. Imagina você escrever uma bagaceira dessa aí todo o tempo. É chato. Então, Leibniz inventou um símbolo para isso aí. Certo? Vou colocar aqui. Leibniz inventou o símbolo. Então, vai ser numericamente igual. Quando ele faz isso aqui, quando ele trata esse limite desse somatório, ou esse limite desse somatório, o que acontece? Ele inventou um símbolo que ele torce ou distorce esse S, esse sigma, e transforma nesse S aqui, de integral. Aí, quando as coisas estão muito juntas uma da outra, você não consegue... Ó, claramente, você consegue ver separadas. Mas quanto mais eu me aproximo uma da outra, mais difícil vai ver. E chega uma hora que nem a luz está passando aqui e dá a entender que é uma coisa contínua. Certo? Então, o contínuo, quando você vê negócio de computador, são coisas bem pequenas, bem próximas da outra, que o teu olho não consegue separar mais. O teu olho não tem poder de fazer essa separação. Então, se ele não tem poder de fazer a separação, então, mesmo que não fosse contínuo, ele não tem como saber. Por exemplo, nós somos feitos por átomos. E o átomo, um elétron, fica próximo do outro elétron. Se, por exemplo, se o átomo de hidrogênio, que tem só um elétron e o próton, se nós fôssemos o próton, o elétron estaria a 30 km de distância da gente. Então, é muita distância, muita coisa longe. Mas ninguém vê nada entre a gente parece que é contínuo. Então, é a mesma coisa. Então, esse símbolo que era discreto, que tinha um valor específico ali, né? Aqui, você não consegue mais separar ele.
E como é que você escreve matematicamente? Ó, se é contínuo, ele não precisa de índice. Então fica f de x. Certo? F de x. Bem, o delta, que era uma coisa finita, está uma coisa tão próxima da outra que eu não consigo ver. Então, eu não posso representar o meu delta ainda, depois que eu estou colocando esse limite, como delta. Então, ele escreveu um D, que é a palavra delta, de delta. X. Manteve o X, só mudou o delta. Por quê? Porque o delta maiúsculo significa que é uma coisa finita. Certo? Isso aqui é finito, o quadro é finito, nós somos finitos, então variação finita. Quando ele faz isso aqui, ele está falando de variação infinitesimal. Certo? E aí é o seguinte, não está pronto. Está faltando dizer aonde começa e aonde termina. Quem? As medidas de x. Olhando para a figura, ela começa do A e vai até o B. Então, ele coloca A e coloca B aqui em cima. Pode botar até aqui em cima. Você botar aqui na frente, aqui não tem espaço. Tudo faz. E aí, quando você... Isso aqui é chamado limites de integração. Limite de integração inferior, limite de integração superior. Ok? Tranquilo? Qual é o resultado disso aqui? Um número real. Tá? Esse jogo da velha aí, o hashtag chama, um número real. Então, toda vez que você vê uma integral com limites de integração explícitos, ou seja, tem um número aqui embaixo, tem um número aqui em cima, o resultado dela sempre vai ser, tá, um número. Quando não aparecer, vai ser uma função. Aí vai estar relacionado com aquele negócio lá de primitiva, que você coloca a função que ela é mais uma constante. Certo? Mas, para a gente aqui, o que importa é entender que quando tiver os limites de integração, tá? O meu resultado é um número. Eu estou diante de uma integral definida. Uma integral ser definida é porque o limite de integração dela é conhecido. Certo? Bem? Alguma dúvida? Bem, vou dar um intervalo de 10 minutos para eu tomar uma água, dar uma descansada, e aí a gente volta e pega até 5 e 10. E aí a gente vai fazer exemplos disso aqui, tá bom? Exercício.